Bom, existem algumas maneiras diferentes de você calcular a área de um triângulo. Por exemplo, nosso triângulo aqui da figura, nós podemos deduzir algumas formas diferentes que a gente pode calcular a área dele. Vamos ver aqui, ó. A primeira forma, que é a forma mais básica, né? Que é a mais conhecida como a fórmula para calcular a área de um triângulo. Você pega a base, multiplica pela altura e divide por 2. No caso aqui a nossa base é 8, a altura 6 e divide por 2, né? 8 vezes 6 dividido por 2 dá 24. Um raciocínio interessante que a gente pode tirar dessa fórmula aqui, dessa equação, é que a nossa base, eu peguei essa aqui, mas se eu pegar essa base aqui, ó, se eu me basear na hipotenusa como base, eu vou ter uma altura relativa bem aqui, ó, do ponto B até a hipotenusa, que eles vão formar um ângulo reto. Então, se eu pegar essa hipotenusa, multiplicar pela altura e dividir por 2, pela lógica é para dar 24 também. E que raciocínio é esse? Ó? Se isso aqui vezes isso aqui dividido por 2 dá 24, quer dizer que a hipotenusa vezes a altura vai ser igual ao produto dos catetos, tá? Isso é uma relação de trigonometria que a gente já pode demonstrar facilmente nas nossas aulas de matemáticas, não é isso? Outra fórmula é a fórmula de Heron, né? Que é uma equação que você consegue calcular a área de um triângulo mediante os seus três lados, né? Como é que vai se dar essa equação? A nossa fórmula de Heron é a raiz quadrada do semiperímetro, o P é o semiperímetro, vezes o semiperímetro menos um lado, vezes o semiperímetro menos o outro lado e vezes o semiperímetro menos o outro lado. O que é esse semiperímetro? Você vai pegar todos os lados e somar e depois dividir por 2. No caso aqui, ó, A mais B mais C dividido por 2. Esse dá o semiperímetro, né? No caso aqui é 8 mais 6 mais 10 dividido por 2 vai ser igual a 12. Agora nós podemos lançar o nosso semiperímetro aqui na fórmula de Heron, né? A área vai ser igual a raiz quadrada de 12 vezes 12 menos 10 vezes 12 menos 8 vezes 12 menos 6, que vai ser igual a 12 vezes 2 vezes 4 vezes 6, que aqui dá a raiz quadrada de 576, que dá 24 também, né? Pela lógica, para dar o mesmo resultado. Uma outra forma bastante interessante de você calcular a área de um triângulo é baseado no seno, né? Isso é uma equação muito bonita, na verdade. É uma das formas mais lindas que eu encontrei de se calcular a área de um triângulo, e é baseado no seguinte: um triângulo tem três lados, lógico, né? Para você calcular a área de um triângulo, você não vai precisar mais dos três lados igual à fórmula anterior. Você vai precisar dos dois lados e do ângulo entre esses dois lados. Por exemplo, como esse aqui é um triângulo retângulo, né? Eu posso pegar esse lado aqui, o 6, e esse outro lado aqui, o 8, e esse ângulozinho entre eles, ó. Como é que é essa equação? Você pega um lado, multiplica pelo outro e multiplica pelo seno do ângulo entre eles e divide por 2, né? Como é que a gente faz isso então? Vamos pegar um lado aqui, 8, né? Vezes 6, vezes o seno de 90, que esse aqui é um ângulo reto, e dividir por 2. No caso aqui vai dar 24. 8 vezes 6 vezes 1, né? Dividido por 2 dá 24. Eu poderia também pegar outro lado, ó. Poderia pegar a hipotenusa aqui, né? Hipotenusa é 10, não tá aparecendo, mas você consegue, pelo teorema de Pitágoras, você consegue deduzir que é 10. Você consegue encontrar esse ângulo aqui, né? 10 vezes 8 vezes o seno desse ângulo aqui dividido por 2 também vai dar 24, certo? Por determinante. Bom, existem algumas formas de determinar a área de um triângulo através de determinante, né? Através da geometria analítica, né? Uma das formas bem interessantes é você vai precisar das coordenadas desses pontos, né? Você pode imaginar como uma espécie de vetor entre dois lados de um triângulo, né? Um aqui e outro aqui. Vamos pegar só as coordenadas do ponto A, que é o ponto 1 e o ponto 1, né? As coordenadas aqui do ponto B, que é o ponto 9 e o ponto 1. E as coordenadas aqui do ponto C, que é o ponto 9 e o ponto 7. Agora eu vou traçar um vetor aqui entre o A e B, né?
que vai ser justamente a diferença entre esses dois pontos aqui, ó. 9 menos 1, x menos x, y menos y, né? 9 menos 1 e 1 menos 1. Ou seja, vai dar 9 menos 1 dá 8 e 1 menos 1 dá 0. E agora eu vou fazer aqui em cima também, ó. Nesse lado aqui. 9 menos 1 dá 8 e 7 menos 1 dá 6. Agora eu posso calcular o determinante. Como é que é a área de um triângulo? A área de um triângulo através do determinante vai ser 1/2 do determinante daqueles pontos, né? A área desse triângulo vai ser 1/2. No caso aqui a gente já calculou esses dois pontos, já facilita bastante, ó. Você coloca no determinante 8, 6, 8, 0, desculpa, e 8, 6, tá? Lembrando, para calcular um determinante dessa ordem aqui, você pega 8 vezes 6 e subtrai com 8 vezes 0, né? Diagonal principal menos o produto da diagonal secundária. Então vai ser 1/2 vezes 8 vezes 6 menos 8 vezes 0. Só que 8 vezes 0 é 0, né? Então aqui vai ser igual a 24. Você pode fazer também de forma em que você vai ter esses três pontos aqui, né? Como é que vai ser? O A vai ser igual a 1/2. Você coloca todos os pontos. 1 em 1, 9 em 1, 9 e 7. Para isso aqui ser uma matriz quadrada, você vai completar com 1 aqui, ó. 1, 1 e 1. Agora você pode calcular esse determinante de ordem 3, né? Aí você pode usar os diversos métodos mais conhecidos. Você repete a primeira e a segunda coluna aqui e multiplica as diagonais, a diagonal principal, e subtrai com a secundária, né? Mas se você fazer isso, de todo modo, vai dar 24 também, certo? Outra forma de você calcular a área de um triângulo é através do teorema de Pique. Muito bonito, é um teorema muito interessante e vai se tratar desses pontos aqui, dessa malha que está dentro do triângulo aqui, ó. Você pode ver que existem pontos distantes em uma unidade um do outro. O que o teorema de Pique diz? Que dentro do triângulo, nessas interseções, vai ter pontos em cima aqui, justamente na linha do triângulo, como a gente pode dizer isso, né? E no interior do triângulo. O teorema diz que a partir desses pontos a gente pode calcular a área de um triângulo. A gente tem uma equação aqui, a área de um triângulo é justamente esses pontos internos, né? A quantidade de pontos internos, mais esse B aqui é a quantidade de pontos que está na fronteira aqui, ó. Esses pontos que cruzam a fronteira, que está em cima da linha. Justamente o ponto onde há um cruzamento realmente dessas linhas. E menos 1. A gente pode contar aqui, ó, os pontos internos são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Os pontos que estão na fronteira são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e menos 1, né? Então a gente pode jogar na equação. A área vai ser igual a 17 mais 16 sobre 2 menos 1. Vai dar 17 mais 8 menos 1, que vai dar 24 também. E o interessante do teorema de Pique, né, é que isso vai servir para qualquer polígono, desde que seja um polígono simples, né? Um polígono que os lados não se cruzam e que não tenha nenhum buraco no meio, certo? E existem outros casos que você pode calcular a área de um triângulo também. Por exemplo, o triângulo equilátero, né? Você pode demonstrar a equação, mas a ideia é a mesma. Você pega a base e multiplica pela altura e divide pelo 2. Divide por 2, né? A diferença aqui é que as pessoas encontram o valor dessa altura, que é L raiz de 3 sobre 2, através do teorema de Pitágoras. Quando você pega a base L, multiplica pela essa altura aqui e divide por 2, você encontra essa área aqui, ó, L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. A área de um triângulo em uma circunferência escrita dos seus lados, muito fácil, né? Você vai precisar dos lados e do raio dessa circunferência. De novo, o semiperímetro vezes o raio dessa circunferência e de um raio circunscrito também, né? Você vai pegar
o produto dos lados e dividir por 4 vezes o raio. Isso aqui são alguns casos especiais, tá? Isso aqui é bem utilizado, na verdade, em vestibulares, principalmente essa altura aqui. Isso aqui não vejo muito utilidade, mas pode ser que apareça aí de vez em quando, né? No mais, é isso. Ó, não se esqueça de se inscrever e clicar em gostei, e até a próxima.